Eu cheguei na doutora Joana, primeiro eu segui uma menina no Instagram e ela fez, e eu achava o nariz dela bem bonito, e ela contou toda a história. Eu falei, nossa, esse nariz ficou muito bonito, esse eu teria coragem de fazer, porque eu sempre via rinoplastias e eu achava uns narizes meio estranhos. E aí no dela eu falei, nossa, nem sabia que ela tinha, ia estar super bonito. Falei, bom, acho que com essa eu teria. E aí eu seguia também um outro médico e ele super indicou a doutora Joana, de lá de São Paulo, e eu também gostava muito dos narizes dele. E ele marcou ela, eu indico muito a doutora Joana. Aí eu falei, então já tenho 2 indicações muito boas. E aí tanto que eu fui só na consulta com ela e não passei com mais nenhum médico. E já fiz direto com ela. A primeira foi assim, eu olhei, já gostava, comecei a acompanhar e só fui com ela mesmo e já decidi fazer. Tipo, fiquei segura. Você conseguiu? Como é que foi ter conseguido uma... Nossa, eu esperei, eu marquei, foi mais de 1 ano esperando. Aí quando chegou a data, eu falei pro meu marido, até falei, nossa, agora chegou, vou lá na médica, se der certo, eu vou fazer. Aí ele, você vai ter coragem? Eu falei, vou, se der certo. Aí eu fui, a gente conversou na consulta, ela me passou muita segurança e aí eu animei de fazer a cirurgia. Porque a princípio não era uma coisa que eu passei a vida toda, assim, eu preciso mudar o meu nariz. Mas aí conforme eu fui envelhecendo, a pontinha foi caindo. E nisso que a pontinha foi caindo, eu comecei a ficar incomodada nas fotos, quando eu me filmava pro Instagram, alguma coisa assim, por conta do meu trabalho. E aí eu fui me incomodando, e aí quando eu fui na consulta com ela, eu tive certeza, assim, eu falei, não, eu acho que eu tenho coragem, acho que vai dar certo, vai ficar do jeito que eu imagino. Você falou do seu trabalho, você trabalha com pessoas, com público? Eu sou nutricionista, e aí, querendo ou não, hoje a gente tem essa necessidade de usar as redes sociais, né? Que antes eu não usava, né? Eu sou formada já tem 12 anos, então antes eu não tinha essa necessidade de usar como hoje. E aí eu acho que esse contato o tempo inteiro com a tela, eu comecei a me incomodar. E acho que a idade também, a pontinha, eu tenho 35, né? Eu não tenho cara, eu acho, mas eu tenho 35. E aí quando eu era mais nova, a pontinha não era tão caída. E com o tempo realmente, que é o que ela sempre explica, né? A gente vai meio que derretendo, e a pontinha tava bem caída quando eu sorria. Então isso começou a me incomodar. Como é que foi sua recuperação? Foi tranquila. A primeira semana foi... Para respirar era um pouquinho mais difícil mesmo, mas quando tirou os splints, aí já foi aquela coisa tranquila, assim, já foi um alívio. Mas assim, eu dormi todas as noites, né? Quando eu fazia a lavagem já ajudava muito, então não foi nada tão sofrido, assim. Foi até mais tranquilo do que eu imaginava. A palavra autoestima é sempre usada quando a gente fala em rinoplastia. Uhum. Conta um pouco sobre a sua autoestima depois da cirurgia. Eu acho que a minha autoestima melhorou muito na questão, assim, tanto nessa questão dos vídeos, das fotos, né, de gostar do perfil, que às vezes era uma foto que eu ia tirar e eu não gostava de perfil, quando eu via, eu olhava e falava, não gosto dessa pontinha do meu nariz. Hoje não, as fotos, né, a maioria é tudo de ladinho, eu adoro, né. Então eu acho que melhora muito, assim, a autoestima, assim, eu comecei a gostar muito mais, né, tanto quando eu tô maquiada ou não, eu acho que harmonizou muito mais o rosto, né, então não era uma coisa que me incomodava tanto de eu sofrer com isso, mas eu acho que quando eu fiz, eu falei, caramba, ficou ótimo. Ainda bem que eu fiz. Alguns médicos não usam uma simulação como ela usa. Né? Ela tem um programa específico para fazer essa simulação. O que você achou disso? Ficou muito parecido, muito mesmo. Esses dias eu tava voltando no meu rolo de câmera e olhando e ficou bem similar, assim, ao que a gente tinha feito ali antes da cirurgia. Ficou bem parecido mesmo. Então, correspondeu às minhas expectativas, né? Porque quando a gente vê ali, né, a gente espera aquilo ali. E aí correspondeu às expectativas da imagem que eu tinha visto na consulta. As pessoas notaram que você fez cirurgia? Não. Muito pouco, assim, as pessoas notaram que, tipo, tem alguma coisa diferente, você tá mais bonita, mas assim, tipo, você mudou o nariz, nossa, você virou outra pessoa, jamais, isso não aconteceu. Ninguém falou, nossa, você tá totalmente diferente, nossa, ou de não me reconhecer, né? Eu já vi cirurgias que eu não reconhecia a pessoa, quando eu vi, de eu falar, nossa, essa pessoa, quem é aquela pessoa? De não reconhecer mesmo, e comigo não aconteceu, continuei todo mundo me reconhecendo normalmente. E aí quando eu olho, eu falo, nossa, ficou lindo, o perfil tá super bonito, tá super delicado, nem parece que você fez, é o que eu mais escuto. Quer deixar algum recado? Quer dizer algo mais? Eu queria agradecer por todo o cuidado que eu tive durante o pré-cirúrgico, que eu acho que me deu muita confiança, assim, de receber vídeos, de toda a equipe, todo o cuidado da equipe também foi muito importante. Os enfermeiros, como é o nome dele? O Denis, falei tanto com ele várias vezes, ele sempre estava ali disposto, me respondendo, tirando as minhas dúvidas. A doutora Joana também sempre super solícita nas consultas, nos pós-consultas, assim, foi incrível. Eu fiquei bem feliz com tudo.
Então, na verdade, eu fiz um preenchimento com a costela aqui nessa partezinha minha que era bem funda, e aí foi um problema meu mesmo de não ter cicatrizado, então levantou uma pontinha e ficou altinho aqui, ficou como se fosse um calumbinho aqui assim. E aí a gente precisou fazer um retoque, que daí eu fui lá um dia no consultório, fiz anestesia local e aí a gente removeu. E aí foi super tranquilo, e eu tava super insegura, com medo, achando que ia ficar dolorido, ou que não ia dar certo, mas assim, foi bem tranquilo mesmo, assim, eu tava com muito medo antes, quando eu vi que ia ter o retoque, mesmo sabendo que poderia haver o retoque, né, que ela avisa isso antes, e aí não foi por conta de nada da cirurgia em si, foi o meu organismo mesmo, né, que ele não cicatrizou da forma que deveria. A operação, como é que foi operar? Você já tinha feito alguma operação antes? Já tinha feito silicone, e... a recuperação foi bem tranquila, na verdade, assim, não foi uma recuperação... Acho que as duas que eu fiz foram tranquilas, assim, não é nada tão sofrido, assim, que não vale a pena fazer, sabe? Acho que, assim, é desconfortável ali aquela primeira semana, mas é algo que vale, assim, pelo resultado que você tem depois, não é nada que... As pessoas acham que não vão respirar, né? Tipo assim, não vou respirar nada. Não, você respira. A gente fica com medo, né, de depois não voltar a respirar normal e depois vai voltando tudo bem tranquilo, bem como sempre era antes de fazer a cirurgia.